Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Secretárias, Senhoras e Senhores Deputados, madeirenses e porto-santenses. Realizamos hoje aqui o debate do Estado da região. Este preciso debate é um claro exemplo do compromisso do PSD e do seu líder Miguel Albuquerque com a população da Madeira e do Porto Santo na reforma do sistema político regional. Ao longo destes 4 anos, assumimos os nossos compromissos. E não apenas em 2019. Por isso, podemos dizer de uma forma humilde, dizer aos madeirenses e porto-santenses, com a mesma determinação e capacidade que executamos os nossos compromissos durante este mandato, estamos empenhados e disponíveis para continuar a cumprir nos próximos 4 anos. O nosso compromisso é exclusivamente com o povo da Madeira. Não dependemos de forças estranhas e externas à região. O povo sabe que o PSD é um partido capaz, credível e é o único capaz de garantir a coesão social e a sustentabilidade económica da nossa região. Sabemos que há quem prefira o facilitismo, o mediatismo e até o populismo. Sabemos que há quem fale de tudo, sem falar de nada. Sabemos que há quem prometa porque sabe que não vai cumprir. Mas a nossa população sabe que é melhor ouvir quem fala a verdade do que quem mente com quantos dentes tem na boca. Se é verdade que conseguimos restabelecer a confiança económica, devolver a esperança aos madeirenses, fazer a mudança que sempre lideramos, é também verdade que em 4 anos foi possível recuperar uma conjuntura económica difícil, consolidar as contas públicas, reforçar os programas sociais, investir na saúde, promover o emprego, salvaguardar o ambiente, apoiar a agricultura e as pescas, baixar os impostos e devolver rendimentos às famílias. Permitam-me que destaque não só o que foi conseguido nestes 4 anos, mas também o que podemos fazer muito mais. O exemplo, a reforma do sistema político da região. Iniciamos e lideramos as reformas neste Parlamento, onde reduzimos em 40% o jackpot, a par da fiscalização do Governo, onde o Governo, durante estes 4 anos, sempre debateu no Parlamento. Aumentamos a produção legislativa, aumentamos as propostas de lei à Assembleia da República, que infelizmente, permitam-me que diga, senhores deputados, não foram mais consequentes, porque desde novembro de 2015 existe uma maioria parlamentar de esquerda na Assembleia da República que engafetou diplomas desta Assembleia. Engafetou diplomas dos vários partidos desta Assembleia, atingindo 21 diplomas engafetados no último ano. É um sinal de desrespeito pela autonomia, uma violação aos nossos direitos constitucionais e estatutários. E esta violação teve a cumplicidade do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP e o silêncio do nosso representante da República. Se a República não quer discutir, e eu digo aqui, claro, se a República não quer discutir e votar as nossas propostas e as nossas reivindicações, então devemos dar o poder de decidir as nossas opções. Não podemos aceitar que mais de 40 anos depois da democracia ainda estejamos dependentes da vontade dos dirigentes partidários nacionais. Aquilo que não deixam, devem dar poder à região. O PSD assume, como sempre assumiu, a liderança de mais autonomia. Queremos que o trabalho já iniciado da revisão do Estatuto Político Administrativo seja concretizado logo no início do próximo mandato. Necessitamos que os partidos assumam todos o compromisso da revisão da Constituição, porque a atual Constituição não garante, e o próprio Tribunal Constitucional, os necessários avanços de autonomia, nem em matéria de legislativo, nem na matéria fiscal e muito menos na manutenção de um cargo que apenas resiste ao tempo. Vamos continuar a defender a autonomia,
por convicção. E não aceitamos que alguns, que só agora falam em autonomia, queiram substituir os legítimos direitos do povo da Madeira pela caridade da República. Recusamos, como sempre recusamos, viver às ordens de Lisboa. Se é verdade, Sr. Presidente, se é verdade que depois de um programa deste tamanho difícil e duro, conseguimos consolidar as contas públicas, ainda hoje o Presidente aqui anunciou algo que deve dar satisfação a toda a população da Madeira. Baixamos a dívida pública abaixo dos 100%. Temos 99,7%. Conseguimos diminuir, fomos a região que mais diminuiu a dívida pública em Portugal nos últimos anos. Até digo mais, fui a única que diminuiu, porque o resto aumentou. Somos aquela que mais baixou impostos. Devolvemos mais de 50 milhões de euros aos madeirenses. Repito, reduzimos os impostos. O IRS reduzimos em 36 milhões de euros, menos 20% no primeiro escalão. No IRC, somos a taxa mais baixa do país no primeiro escalão. Senhoras e senhores deputados, hoje a Madeira tem combustíveis mais baratos que o continente porque o Governo baixou o ISP. Recuperamos as contas públicas para dar à população, para devolver rendimento às pessoas, à população. E, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, permitam-me que lhe diga o seguinte. Eu até acho que podíamos ir mais além. E eu lanço aqui um repto. O que poderíamos ter feito se o Governo da República tivesse assumido os juros do programa de ajustamento, a diferença que tem entre a taxa de juros que obriga a Madeira a pagar relativamente àquilo que o Estado tem ao seu dispor. Neste momento, a Madeira paga por ano mais 12 milhões de euros ao Estado português. E eu aqui, permitam-me que recorde, senhoras e senhores deputados, está aqui uma declaração de 15 de março de 2015. 15 de março de 2015. Dizia então António Costa, não faz sentido que a República hoje, tendo felizmente taxas de juros melhores, continue a cobrar taxas de juros piores à região autónoma da Madeira. Mais de 4 anos, e disse isto António Costa a 15 de março de 2015, numa visita à região. Mas, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, que jeito deu António Costa e ao Governo da República ficar com 12 milhões de euros por ano? Estes 12 milhões de euros por ano permitiam que o PS e o Governo do Partido Socialista extorquisse 60 milhões de euros aos madeirenses. O PS assaltou os madeirenses com 60 milhões de euros. Senhor Presidente, aqui se percebe a afirmação de quem tem a opção pela Madeira. Quem fica com 60 milhões só pode ter claramente uma opção. E por isso, senhoras e senhores deputados, mas com tudo isto, conseguimos que a economia crescesse em 70 meses. Conseguimos crescer mais que o resto do país. Aumentou o número de empresas. Criou-se 18 mil postos de trabalho. Reduzimos a taxa de desemprego de 15,8% para 7%. Eu sei, senhores deputados. Reduzimos a taxa de desemprego de 15,8% para 7% para tristeza e angústia da nossa oposição. Mas é uma verdade que beneficia o povo da Madeira. Devolvemos dinâmica à nossa economia. Recuperamos o emprego às famílias. E mais, não apenas criamos empregos, também melhoramos as condições de emprego. O salário mínimo regional cresceu a um ritmo superior a todos os anos anteriores. E tudo isto foi possível num clima de paz social. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós fomos mais além. Nos transportes, o Governo Regional teve um papel ativo e determinante, que infelizmente encontrou ao longo de 4 anos um obstáculo permanente. O Governo da República do Partido Socialista. O Governo Regional, desde logo, lançou um concurso para o ferry, que infelizmente não apareceram interessados e que obrigou a uma outra solução, da qual o Primeiro-Ministro e a Ministra do Mar opuseram-se desde logo. Este impasse obrigou que o Governo Regional garantisse 12 viagens por ano
através de 3 milhões de euros. Uma opção que não desobriga o Estado português e que permite uma legítima operação para os madeirenses. Mas, senhoras e senhores deputados, infelizmente, quando julgávamos que os partidos da oposição pudessem se unir ao PSD e ao Governo Regional para que exista um ferry todo o ano como participado pelo Governo da República, eis que assistimos ao improvável. Eis que assistimos ao improvável. Um partido e um candidato que, após contratarem a raposa para dentro do galinheiro, defendem agora, imaginem, que sejam os próprios madeirenses a pagar 12 milhões de euros pela sua insularidade ao operador marítimo. Grande ideia. E mais, não só tiveram uma ideia brilhante, como com esta opção querem poupar 12 milhões ao Estado português. São, certamente, partidos que ainda se titulam de autonomistas. É um partido que a política é feita de jornais, é feita de Facebook, onde diariamente assistimos a promessas fáceis e vazias. Permitam-me, senhores deputados, que recorde uma promessa que tem quase um ano. Tem quase um ano esta promessa do Partido Socialista. Mais uma promessa, mais um anúncio, mais uma página de jornal, mais uma notícia. Mas, senhoras e senhores deputados, dizia então, na altura, o Partido Socialista que todas as soluções da mobilidade iriam ficar resolvidas no Orçamento de Estado de 2019. Tal, como sabemos, não aconteceu. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu pergunto ao Partido Socialista, onde está este avião? Onde está um avião? Pelos vistos, não aterrou em Lisboa. Senhores deputados do Partido Socialista, o avião anda desaparecido, desapareceu dos radares. Ó senhor deputado Vítor Freitas, onde anda esta promessa, mais uma van do Partido Socialista? Senhores deputados, se isto não fosse sério, até poderíamos rir, mas não podemos. Porque é demasiado sério o que o Partido Socialista faz gozar com os madeirenses. A mesmo tem sido na revisão do subsídio social de mobilidade, que está na gaveta desde 2016, quer no Governo, quer na Assembleia da República. E os madeirenses hoje estão penalizados porque o PS não quer. É simples, senhoras e senhores deputados. O PS não quer e os madeirenses pagam. E foi preciso o Governo Regional criar um programa estudante insular para que os estudantes apenas pudessem pagar 65 euros para se deslocar para as suas universidades. Uma responsabilidade do Estado que obrigou que o Governo Regional o tivesse feito em nome do Estado. E por isso, esta postura do Partido Socialista também chega à cumplicidade com a TAP. A TAP, diariamente, explora os madeirenses. Explora os madeirenses e porto-santenses, onde uma entidade reguladora escolhida pelo Governo nada vê, o Ministro nada faz, o Primeiro-Ministro nada sabe, o Presidente da Comissão Executiva da TAP ainda goza dos madeirenses, dizendo que os preços são módicos. Senhoras e senhores deputados, todo este enredo até parece uma novela brasileira. Mas, no que respeita aos transportes, eu quero recordar, naquilo que é responsabilidade do Governo Regional, fomos mais além. Assumimos a mobilidade interna dos cidadãos, uma forte poupança das famílias com a redução dos passos em 30 e 40 euros. 29 mil madeirenses já beneficiam desta medida. Fomos substituir o Estado no passo sub-23. E mais, fizemos uma mudança nos transportes em benefício de toda a população e não apenas das zonas urbanas, como o Partido Socialista fez no país. Assim como, Sr. Presidente, fomos capazes também de fazer na educação. Foi e será um dos setores de maior investimento do Governo Regional, com a valorização do ensino regional, a redução do abandono escolar, com mais ação social escolar, com a renovação do parque informático e com a redução de 40% das creches, que permite que sejamos hoje uma região de oportunidades para todos os madeirenses. Permitam-me, nesta matéria de educação,
dizer algo importante. O papel positivo do ensino privado e cooperativo na região. Nós queremos aqui hoje assegurar que com o PSD, com o futuro da Madeira do PSD, o ensino privado continuará a ser importante, fundamental e apoiado. Nós não temos complexos com o ensino privado e reconhecemos o mérito e a excelência deste ensino a par da excelência do ensino público. Aqui não há de primeira, não há de segunda. E nós queremos lançar aqui uma mensagem de que com o PSD terão sempre o nosso apoio. No social, este mandato fica marcado por ser um mandato social. Aumentamos várias medidas sociais. Posso dar o exemplo de apoio domiciliar, o kit bebê, as ajudas técnicas e muitas mais medidas foram aqui lançadas, onde, infelizmente, a Segurança Social Nacional não tratou a Madeira da mesma forma que tratou os Açores. Mas, senhoras e senhores deputados, não posso fugir a um tema que a oposição muito gosta de falar. A área da saúde. Este governo dedicou grande parte dos seus recursos financeiros à melhoria da saúde e à resposta no Sistema Regional de Saúde. Em 2019, teremos o recorde da despesa em 420 milhões de euros. Em 4 anos, pagamos 300 milhões de euros de dívidas. Permitir pagar, regularizar dívidas às farmácias e os fornecimentos hospitalares. Reforçamos mais de 200 milhões de euros no investimento. Para ter uma ideia, senhoras e senhores deputados, este mandato foram colocados na saúde cerca de 2 mil milhões de euros. Como disse o senhor Presidente do Governo Regional esta manhã, neste mandato foram contratados mais de 1000 profissionais de saúde. Investimos em instalações hospitalares, em centros de saúde, reforçamos o número de consultas e de cirurgias, apesar da pressão das listas de espera. Criamos programas de recuperação de cirurgias, criamos programas para exames hospitalares, reforçamos os cuidados de saúde primários, criamos a primeira USF, Unidade de Saúde Familiar, na região, que servirá de modelo para o futuro. E, senhoras e senhores deputados, conseguimos aquilo que muitos não queriam. Conseguimos o arranque do novo Hospital da Madeira, que apesar das indefinições do Governo da República, que primeiro pagava 30% e o Partido Socialista aplaudia. Depois pagava 50% da construção e o Partido Socialista aplaudia. Depois pagava 50% da construção e dos equipamentos, mas ficava com o património da região e o Partido Socialista aplaudia. Ou seja, qualquer decisão do Governo da República era aplaudida pelo Partido Socialista e o seu candidato fazia um posto de agradecimento ao padrinho António Costa. Até que finalmente, senhoras e senhores deputados, até que finalmente alguém ainda de juízo e provavelmente ainda do PS, há poucas semanas nesta casa, assumiu aquilo que todos negavam e aplaudiam. E eu vou reproduzir o que foi dito por este deputado do Partido Socialista. O processo do novo hospital é uma vergonha para o Governo da República e para o Partido Socialista da Madeira. Eu só espero e faço votos que esta honestidade também chegue ao PS Madeira e ao seu candidato, que depois de anunciar 75 milhões de euros para um hospital privado, favorecendo alguém próximo politicamente, não tem sido capaz de explicar as suas opções. Baralha-se e contradiz. Depois, pede tempo. Não explica e contrata um tradutor clínico que volta a baralhar e a favorecer interesses próximos e instalados. Pelos vistos, para o PS, a saúde é uma verdadeira oportunidade, mas parece que não é em defesa dos interesses da Madeira e do Porto Santo. Senhores deputados, na saúde, quem disse que a República está melhor que a Madeira não foi o PSD, nem o CDS, nem outro partido desta casa. Foi o Partido Socialista. Quem vem a esta casa e dizer que a saúde na República é melhor, que as listas de espera são ótimas, que o SIGIC é fantástico,
que as maternidades estão perfeitas, que os hospitais públicos estão cheios de médicos, é o Partido Socialista. Senhor Deputado Vítor Freitas, vou-lhe mostrar a realidade do país. O número de cirurgias duplicou. Os tempos de espera aumentaram. Dos 2.600 portugueses morreram à espera de uma cirurgia. O Tribunal de Contas diz que o Ministério da Saúde falseou as listas de espera. Os hospitais de Lisboa vão fechar as urgências. Faltam médicos. E mais, não haverá maternidade de Alfredo da Costa em agosto. E por isso, Sr. Presidente, termino dizendo: a saúde precisa de sim, é de respostas sérias e claras. Precisa de continuar mais investimento, mas com seriedade e não com aqueles que querem ganhar votos à conta da falta de saúde de algumas pessoas.